Olá, meu nome é Daniel Canuto e nesse vídeo a gente vai falar sobre a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011. Preparei uma apresentação para acompanhar o raciocínio, então vamos nessa. Muito bem. Essa lei, a Lei de Acesso à Informação, a quem ela abrange? Ela abrange os órgãos e entidades públicas de todos os poderes e de todos os entes federativos. Então, tanto federal, estadual como municipal. Essa lei ela se aplica a todos. Também se aplica a entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos. Então, toda entidade que recebe recursos públicos, ela precisa se adequar à lei de acesso à informação, garantindo a transparência do gasto desses recursos, assim como outras informações de interesse público também. Então, e o que é que a lei de acesso à informação trouxe para a gente? Ela trouxe, como eu posso dizer, garantias onde o acesso à informação passa a ser regra e o sigilo a exceção. Ela normatizou o que a Constituição já vinha trazendo com relação a direito ao acesso à informação. Então, vamos dar continuidade. Quais são os principais comandos dessa lei? É dever do Estado garantir o direito ao acesso à informação. A informação será franqueada mediante procedimentos objetivos, ágeis e de forma transparente, clara e com linguagem de fácil compreensão. Então, com isso a gente consegue perceber que as instituições elas precisam se adequar ao ponto de que as informações não seria simplesmente dar acesso a um documento ou algo do tipo. Ela precisa garantir que a informação ela chegue de maneira clara para quem precisa dela. Ela precisa se desviar sempre que possível de termos técnicos, de condições, de juridiquês da coisa, para que ela traga sensatez para aquele que precisa dessa informação, para que ela traga entendimento para quem precisa daquela informação. A informação de interesse público deve ser divulgada independente da sua solicitação. Então, outra coisa que a lei da informação traz é que toda informação que for de interesse público, as instituições precisam disponibilizar essas informações, precisam garantir que as pessoas tenham acesso a consultar esse tipo de informação, mesmo que ninguém a peça, para que elas sejam, a gente possa ter ferramentas que possam consultar essas informações. Os órgãos devem conceder e autorizar acesso imediato a informações disponíveis. Tipo, toda informação que já estiver disponível, ele tem que garantir que eu consiga ter esse acesso, que você tenha esse acesso. A gestão da informação deve ser transparente e propiciar o amplo acesso. Então, eu preciso ter ferramentas que garantam não só que eu vou dar informação, mas que as pessoas consigam consultar essa informação, que elas consigam ter acesso de fato a essas informações, mediada ou não mediada, dependendo do nível de informação. Então, sempre que possível, eu tenho que garantir que essas informações sejam acessíveis. E com relação a isso, a gente vai até ver mais na frente, e eu vou relembrar essa parte. Então, o acesso à informação é a regra, o sigilo é a exceção. Toda informação produzida ou custodiada, independente do seu suporte, pelo poder público e não classificada como sigilosas, são públicas, e estas devem ser acessíveis a qualquer cidadão que a solicite. Então, toda informação ela precisa ser pública, a não ser que ela seja classificada como sigilosa. E isso a gente entra na discussão também de que a gente precisa deixar claro que informação, não estou dizendo documentos, dar acesso aos documentos. Eu estou dando acesso a uma informação, ou onde essa informação se encontra. Então, a gente precisa deixar isso bem claro, porque a gente não pode confundir acesso à informação com acesso a documentos. E a questão de sigilo de informação ou sigilo de documentos, ela também está relacionada nessa lei e a gente pode ver isso depois. Então,
O artigo 5º da Lei de Acesso à Informação traz o seguinte: é dever do Estado garantir direito de acesso à informação que será franqueada, mediada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e de linguagem compreensível, de fácil compreensão. Então, como a gente já havia dito, é importante observar essas questões, é importante a gente entender que a gente tem que dar a informação de maneira que qualquer cidadão possa consumir essa informação. Informação? O que é informação? No artigo 4 traz o seguinte: para os efeitos dessa lei, considera-se informação dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Então, a informação, ela não necessariamente é o documento, não necessariamente é o dado, mas é uma estrutura que pode garantir a construção de conhecimento, ou a transmissão, né? Então, dessa forma, a gente precisa refletir também sobre o que a lei trata como informação. A transparência ativa é a obrigação mínima, as obrigações mínimas para a divulgação, né? Estruturar a estrutura organizacional, horários e locais de atendimento ao público. Isso a gente precisa ter disponível a todo momento. A lei dessa informação, tipo assim, você tem um acervo específico que precisa ser acessado, você tem que, no mínimo, ter lá os horários de atendimento, para que as pessoas possam chegar a esse local, ou as formas de atendimento. Ou outro detalhe, que precisa estar na transparência ativa, as despesas, repasses e transferências de recursos financeiros, todos os procedimentos licitatórios, contratos celebrados. Também é importante estar nessa mesma plataforma de transmissão da transparência ativa, perguntas e respostas, as perguntas mais frequentes pela sociedade. Então, perguntas e respostas para poder também já acelerar essa necessidade de informação. Caso alguém solicite e essa pergunta seja recorrente, é importante que essa pergunta esteja lá para que outros cidadãos que tenham a mesma dúvida consigam chegar de maneira mais ágil a essa resposta. E quanto aos pedidos de informação, né? A transparência passiva, quando ela demanda de um desejo, de uma necessidade de um cidadão. Então, o pedido ele é feito, o prazo inicial para a resposta desse pedido de informação, do acesso à informação, seria de 20 dias, que podem ser prorrogados por mais 10 dias. Então, aí o que é que a resposta precisa ter? A resposta ela precisa entregar informação, tipo assim, eu pedi aquela informação, a instituição me entrega a informação. Mas se a informação não tiver a informação, ela pode também dizer assim: eu não tenho, mas eu vou lhe orientar como você vai chegar a essa informação. É tal unidade, é tal setor, é tal instituição. Eu preciso conduzir o cidadão à informação. Eu preciso direcionar ele para quem pode dar essa informação. O que mais? A comunicação de que não possui informação. Se caso você não seja o detentor dessa informação, você precisa, no mínimo, comunicar que você não tem essa informação. E justificar o não ter, caso fosse para você ter também, né? Ou nos casos de recusar fornecer aquela informação, às vezes o cidadão ele pede uma informação que não pode ser dada. Um exemplo bem fácil de entender por que não. Um cidadão pede o endereço de um servidor de uma determinada instituição. A instituição ela não pode dar o endereço dessa pessoa por ser uma informação sensível, que pode comprometer a segurança daquela pessoa. Então, para isso, a gente precisa ter esse cuidado. E esse é um exemplo, mas às vezes pode ser um documento que seja sigiloso ou um contrato que ainda está em processo licitatório, algumas coisas desse nível que também a gente pode perceber o quão é importante dizer: não posso dar essa informação porque estamos ainda ajustando
o novo contrato, o novo processo licitatório. Eu estou dando exemplos aqui para que a gente possa chegar a esse entendimento. Então, mas no caso da negativa da informação, o que a gente pode dizer é que a negativa ela precisa ser motivada. Tipo assim, eu tenho que dizer o porquê de estar negando aquela informação. E o pedido ele não precisa ser motivado. Tipo, o cidadão quer aquela informação, ele não precisa dizer para que ele quer. Ele simplesmente quer e a informação ela precisa ser fornecida. Ou negada com justificativa, né? A prorrogação é mediante justificativa também. Tipo, toda prorrogação, tipo, os 20 dias não foram suficientes para você entregar aquela informação, você vai ter que justificar a prorrogação desse prazo. Tipo, ó, eu estou pedindo mais 10 dias porque o servidor, estou com menos servidor na minha unidade para identificar aquele documento por ter 2 servidores de férias, ou houve uma enchente que dificultou o acesso ao local onde estão os documentos, qualquer coisa que possa vir a acontecer, que precise de prorrogação desse prazo, você precisa justificar essa questão para poder estar de acordo com o que a lei diz. Então, no capítulo 5, que trata sobre as responsabilidades, no artigo 32, fala sobre as condutas ilícitas, né? Constitui conduta ilícita quem seja em responsabilidade do agente público ou militar. Primeiro, recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta lei. De acordo com a lei, você se recusar ainda assim a entregar essa informação, você está descumprindo uma lei e você está tendo uma atitude ilícita. Retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Então, assim, a informação ela precisa ser entregue de maneira clara. Se você fizer qualquer uma dessas coisas que traz aqui no artigo 32, dizendo a respeito de se você está entregando de maneira incompleta, imprecisa ou incorreta essa informação, você está descumprindo essa lei. Você está cometendo uma ação ilícita. Então, muito importante a gente prestar atenção nesse tipo, nessa resposta. E o quão responsável nós somos no gerenciamento das nossas informações enquanto instituição. Quanto à negação dessa informação, né, ela deve ser motivada, deve ser indicada a autoridade que classificou a sua informação. Caso a informação ela esteja classificada como sigilosa, você deve indicar quem indicou, você deve fornecer quem indicou essa classificação. Ou, vamos dizer, ou alguém que esteja trabalhando com a preparação de um contrato, algum tipo, você também pode dizer, indicar quem negou essa informação, né? O exemplo que eu disse, o RH, ele disse que não pode, porque aqui essa informação pode comprometer a segurança da pessoa em entregar o endereço dessa pessoa. Aí deve ser informado ao requerente sobre a possibilidade, prazo e condições para interposição do recurso. Tipo, a lei também trata sobre os recursos, então, dessa forma, quando eu nego, eu tenho que informar o que ele pode fazer para poder recorrer a essa decisão. Deve ser informado também a autoridade ou órgão competente para a apreciação do recurso. Então, eu tenho que, além no caso da negativa, negar, dizer a quem ele deve recorrer, baseado na lei, para poder tentar recorrer a essa condição que foi dada a ele de não ter acesso àquela informação. Então, prosseguimos. No capítulo 5, ainda no capítulo 5, né, o 2 diz o seguinte: utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir e inutilizar, desfragmentar ou alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informações que se encontrem sob a guarda ou que tenha acesso ao conhecimento em razão do exercício das atribuições do cargo, emprego ou função pública. Tipo, qualquer coisa relacionada como eu posso dizer assim,
a garantia daquela informação, fugiu a palavra, como eu posso falar, não é garantia propriamente dito, seria qualquer coisa relacionada à integridade daquele documento, tanto de conteúdo quanto de suporte. Você é responsável, o agente que cuida é responsável desse documento. Então a gente precisa estar atento a essas questões também. Ainda tratando sobre a responsabilidade, né? Pronto, agir com dolo ou má fé na análise das solicitações de acesso à informação. Então você precisa ser prudente quanto às questões de acesso à informação. É muito importante a gente ser imparcial e saber que as pessoas, o cidadão, inclusive você, tem de fato direito a solicitar qualquer informação relacionada ao poder público. E a exceção é você não poder ter acesso àquela informação. Então, na regra, todos têm direito a acesso. E, no mínimo, de provocar essa questão. No 4, o que é que vai dizer? Divulgar ou permitir a divulgação de acesso ou permitir acesso indevido a informações sigilosas ou informações pessoais. Como a gente tinha dito com relação aos dados pessoais, o endereço de um funcionário. Então, a gente precisa ter bastante cuidado também ao dar acesso ao que não deveria ter dado acesso. Tanto a responsabilidade de entender que as pessoas podem solicitar e que, na regra, ela tem direito à informação, mas também observar as exceções para que não seja dada informações que acarretam no descumprimento da lei, né? Numa ação ilícita. Então, é uma balança que a gente precisa pesar e ter bastante cuidado. No 5º, o que é que fala? Impor-se sigilo de informações para obter proveito pessoal ou de terceiros, para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outro. Então, a gente sabe, e já é óbvio o que está escrito aqui, que a gente precisa saber que se você ocultar ou impor sigilo a uma informação que comprometa você ou outros, você está também cometendo uma atitude ilícita. 6º, ocultar da revisão de autoridade superior competente, Conselho Nacional de Arquivo, CONARC, informações sigilosas para beneficiar si ou outros, tanto ocultar do cidadão, quanto ocultar do CONARC, que é o Conselho Nacional de Arquivos, que todo documento sigiloso precisa ser passado para eles, quais são os documentos sigilosos. Então, assim, essa revisão também precisa passar por eles para poder dizer, não, realmente precisa ainda ser ou não precisa. E essa é uma atividade mais de gestão, mas é importante a gente saber que também está previsto isso em lei. No 7º, destruir ou subtrair por qualquer meio documentos concernentes a possíveis violação de direitos humanos por parte de agentes do Estado. Então a gente sabe que ela está prevendo também que a destruição por si só de documentos sem a devida procedimento já atua como crime. E quando a gente vê documentos que trazem relações com relação à violação dos direitos humanos, ele tem um ponto específico sobre isso. Então, de maneira geral, a gente precisa entender que a lei de acesso à informação ela trouxe uma responsabilidade muito grande para os servidores. Ela trouxe uma, como é que eu posso dizer, uma responsabilidade muito grande para quem trata de informação pública, principalmente, ao ponto de que a gente precisa começar a observar de maneira muito mais, como eu posso dizer assim, muito mais detalhada, muito mais criteriosa, o que a gente precisa perceber enquanto minúcia no nosso serviço. Então a gente precisa ter tanto com a produção de documentos, quanto o armazenamento das informações,
quanto da construção do conhecimento e de informação baseado no que a gente registra em documentos. Então, a gente precisa ter muita consciência de que é uma responsabilidade muito grande que temos, tanto para dar o acesso quanto para restringir, e que isso envolve muita coisa relacionada ao fazer público, à transparência, à eficiência e, e a participação da comunidade relacionada a isso. Então, de maneira geral, a lei de acesso à informação, ela trouxe um poder muito maior de fiscalização por parte do cidadão e trouxe uma responsabilidade muito maior enquanto agente público daqueles que estão envolvidos com o fazer público, que participam de alguma maneira, com a administração. Então, isso vai fazer a gente ter uma percepção muito maior da responsabilidade e do valor do trabalho de quem trabalha com informação e de quem trabalha concedendo informação a quem precisa. Então, eu peço para vocês que, se puderem, curtir o vídeo, compartilhar esse conteúdo, e quem não é inscrito ainda pode se inscrever, que a gente vai começar a ter com mais frequência conteúdo relacionado a tudo que trata de tecnologia, de documentos e de informação de maneira geral, trazendo um olhar arquivístico da coisa para essas interações. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.